noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Sandra. Tudo bom? Como é que Tudo tá? bem? Tudo bem. Tudo Esperar o pessoal jóia. levar. Que eu já apresento vocês. O Fernando está aqui do meu lado. Acho que é melhor até ficar assim. A gente Perfeito. vai Tudo bom, É, Fernando? falando. Tudo não, jóia. beleza. Vou dar um tempinho para subir, né? Porque dá uma demoradinha. Uhum. Me ouvem bem? Perfeitamente. Está Ah, ouvindo ótimo. bem? Ouço bem. Que a internet Brasil afora é variável, né? Então é sempre bom perguntar. E por sorte não está chovendo, né? Não, não, não. Apesar de estar querendo chover aqui em Florianópolis, tempo fechadão. Tá, aqui não. Aqui deu uma firmada. É, que bom, que bom. Tô voando para ir na madrugada, então é bom que firme mesmo. Tá calor. É, imagino, imagino. Vou dar mais Entrando uma. algumas pessoas E a conhecidas gente aí. vai. Oi? Perfeito. Entrando algumas pessoas conhecidas aí, Gisele, Dani. Acho que é a hora, né? Segunda-feira, às 7 horas, todo mundo preso no trânsito. Ah, bem, dependendo da cidade, bem frequente, né? São Paulo é a regra, né? Você É, bem sabe das reuniões que eu vou chegando atrasada e vou correndo. Começa no carro e termina. É, faz parte, né? Mobilidade urbana é uma loucura. Florianópolis é uma cidade pequena, né? Mas a mobilidade não ajuda também. Tem Sim, dessas. Principalmente no verão agora, né? dava outra live, Hum, né? Só pra gente falar como é uhum. que a gente se desloca de um lado para o outro, já dava outra live. É verdade. Fato. você quer dar uns minutos? O que você está pensando? Vamos começar, né? Acho que eu vou apresentar vocês e aí as pessoas vão entrando e depois a live também vai ficar salva. Então, boa noite, pessoal. A Aniquera apresenta mais uma live. Dessa vez, nós convidamos dois experts no assunto para falar em valor e saúde e os desafios do VBHC na assistência hospitalar. Aqui comigo está Fabrício Pimentel Fonseca. Fabrício é médico, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, formado pela Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre. Currículo extenso, né, Fabrício? Residência médica em Medicina Interna na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, MBA em Gestão de Saúde em Serviços pela Fundação Getúlio Vargas, Fellow pelo Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, experiência em implementação e coordenação de serviços de medicina hospitalar e estratégias, atualmente CMO na Eficiência Hospitalista e Fellow pela SHM. Fabrício, é um prazer ter você aqui com a gente nessa live. Já quero agradecer de antemão você ter aceitado o convite. Eu sei que a agenda é complicada, mas você achou um tempinho, então muito obrigada. Não, que isso, André. Eu que agradeço o convite. Acho que para coisas importantes a gente sempre acha um tempo, né? A questão é a prioridade. Tempo nunca se tem, né? Essa que é a verdade. Mas acho que é um tema super relevante, com uma mesa qualificada, e para mim é um prazer. E eu que agradeço o convite, estar dividindo isso contigo e com o Fernando, né? E aí também vou chamar Fernando Malha Lares Paragó, médico formado pela Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, especialista em cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, especialista em qualidade de saúde e segurança do paciente pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz, certificado em governança clínica do cuidado pelo Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, SEBEX, experiência em gestão de serviço de saúde nos segmentos público, privado e filantrópico. Obrigada também, Fernando, por participar, por ter aceito o convite, também numa agenda complicada. Nossa, eu que agradeço também, é um prazer enorme. Expert no tema fica por sua conta aí, mas a gente está aqui, eu acredito muito nisso. Outro dia fiz um post sobre quando vocês botaram no LinkedIn, acredito muito nesses espaços de debate, de aprendizado coletivo, né, supra-organizacionais, onde experiências profissionais diferentes, de ambientes diferentes, abordam visões e temas, né, sobre
visões e conceitos sobre temas tão relevantes, né? Eu que agradeço. Muito obrigado. Vou deixar vocês dois na tela, porque eu acho que as pessoas já estão cansadas de me ver. E aí, só para a gente começar esse debate, né, está muito em voga, em alta, valor em saúde. E aí a gente está trazendo para essa live um pouco dessa discussão de implementação prática, porque muito se fala em valor em saúde, mas pouco sabe o verdadeiro significado e aplicar. Então, queria ouvir aí de vocês, realmente, o que é valor em saúde? Não sei, Fabrício, quer começar? Fernando, fique à vontade. Deixa eu... Vai lá, Fernando. Como cirurgião, deixa eu ser pragmático, direto e Preciso, objetivo. né? Tentar ser. Eu gosto de uma frase do Warren Buffett que diz o seguinte: preço é o que se paga, valor é o que se leva. Né? Então, bem assim, objetivo. E antes que me cancelem, né, por citar o Warren Buffett falando de saúde, deixa eu elaborar um pouquinho isso aí. Então, é um conceito relacional, né? Valor é aquilo que alguém que está tomando um serviço ou um produto sente, né? Percebe sobre esse serviço e esse produto. Portanto, é sempre sob a perspectiva do cliente. O cliente define o valor, né? É sempre sob a perspectiva dele. Não cabe falar de valor sob a perspectiva do prestador. Valor é sob a perspectiva do cliente. E valor é valor dessa forma simples em qualquer ramo da atividade. É valor em saúde, é valor em mobilidade urbana, é valor em educação, é o mesmo conceito. Né? Então isso é importante, porque às vezes a gente acha que saúde, por ser algo especial do ponto de vista da vida das pessoas, né? E nós, profissionais de saúde, a gente preza muito a nossa atividade com uma importância muito grande, mas de qualquer forma, como todo ramo da atividade humana, o conceito de valor é o mesmo. É entregar aquilo que o cliente considera importante para ele. Né, Fabrício? Perfeito. Não, cirúrgico, né, Fernando? Eu, como clínico, eu vou elocubrar alguns pontos, Sandra, se Sim. me permite. Está perfeita a colocação do Fernando. O valor é aquilo que é percebido pela parte, no caso aqui, o paciente, né? Enfim. Mas é importante que, para quem está na tela, e eu sei que vai ter um link assim com medicina hospitalar muito forte, a gente vem discutindo. Hoje mesmo eu estava numa reunião discutindo qual é a ligação de medicina hospitalar com modelos de VBHC, né, de valor em saúde. E deixa eu trazer um cenário só assim, a saúde passa por uma... Deixou de ser uma opção, novos modelos e melhores modelos em saúde, para ser uma questão de sobrevivência do setor. A gente passa por um cenário populacional interessante, mas preocupante, né? O Felipe Miranda, que é um economista que eu gosto muito, fala isso, né? A gente está sendo um país envelhecido antes de se tornar um país rico, que para a saúde é um problema. A gente começa a gerar uma carga de pacientes com mais idade, que sobrevive mais a doenças, portanto tem mais doenças crônico-degenerativas. Isso gera uma carga de doença que até se chama de uma tripla carga de doença hoje, né? Crônico-degenerativa, infecciosa, e toda a questão de causas externas, violência, trânsito, etc., que onera o sistema de saúde. A gente tem um cenário de desperdício enorme em saúde, né? E aqui a medicina hospitalar sempre fala muito disso, né? Eu não falo mais sobre custo em saúde, eu começo a me importar com o que eu gasto mal, né? Custo sempre tem, isso é uma frase do Torelli até, né? Saúde custa, ponto. A questão é a gente não usar mal o recurso, né? Então, desperdício é que é o problema. Fontes mais otimistas, né? Banco Mundial, 30% no SUS, é o dado que se tem. DRG, algo que chega a 50%, 56% DRG Brasil. Então, assim, entre 30% e 56%, né? É alto de qualquer forma, não interessa a fonte que se use. E a gente tem um cuidado todo não coordenado e não transparente com o paciente. Eu acho que aí está o grande problema, né? Então, eu não vou definir valor, mas eu vou colocar assim, todo mundo conhece aquela fórmula de qualidade sobre custo, que para mim está defasada há muito tempo, né? Se fala muito da fórmula que inclui variáveis que aí sim começam a compor um valor da parte do paciente. Então, pertinência naquilo que a gente faz em saúde. Experiência do paciente, né? Como ele percebe, né, Fernando? Então, aí sim, mudando a ótica, né? Não eu prestador, mas eu, paciente, conseguindo perceber o valor. E para mim, o grande gargalo que precisa ser discutido, desfechos que importam ao paciente, não ao sistema ou ao prestador. E aí que entra um grande gargalo, né? E tudo isso no numerador, né? Embaixo o denominador sendo desperdício
e não custo, né? E em relação ao desfecho, entra o gargalo, né? Sempre que eu dou aula, eu pergunto para os alunos, né? A gente acaba sendo chamado para dar muita aula sobre medicina hospitalar. E onde vocês levariam, né, um familiar de vocês com alguma condição de saúde? Eu sempre trago isso, um infarto, né? Um infarto, vou pegar minha cidade natal, que eu conheço melhor, sem citar prestadores aqui. Mas onde se leva um infarto meu pai em Porto Alegre, por exemplo? E as respostas são mais variadas, mas elas convergem para geralmente hospitais conhecidos. Por quê? Né? E aí se nota que ninguém consegue julgar muita coisa em valor em saúde porque não se tem transparência. Não se tem transparência em dados, não se tem transparência em desfechos. Muitas vezes sequer se mede desfecho. Né? A gente não sabe se a linha de infarto, se a linha de sepsis, a linha de AVC tem um melhor ou pior desfecho na ótica do paciente nos diversos prestadores de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Né? Então, essa transparência a gente precisa construir em saúde e começar a medir desfecho. Para mim, Fernando, complementando aí, é o grande cenário desafiador de valor em saúde, né? Mas a tua afirmação está perfeita, né? Quer dizer, valor é o que o paciente percebe. Se confunde muito, né, Sandra, com a questão de ser eficiente, né? Quer dizer, fazer mais gastando menos. Isso não é valor, né? Isso é obrigação, né? Eficiência operacional, eficiência assistencial, né? Isso é Então, obrigação, né? é obrigação, né, Fernando? Eu Justo. acho que em qualquer outro ramo de atividade humana, se você não tiver uma qualidade, né, eficiência operacional, né, que eu chamo aqui, qualidade com custo razoável, você não vai, não, você vai morrer, né? Você vai morrer. Tem uma história que eu gosto muito de falar quando você colocou aqui coisas importantíssimas sobre o contexto mais global do que é valor de saúde. Mas tem uma história que eu gosto muito de contar, que ela está no livro do John Doerr, Medido o que Importa, né? Eu acho que é esse o livro. O livro é sobre uma metodologia de medição, né, os OKRs, né, Objetivos e Resultados Chaves, mas ele conta uma história da Intel, que eu acho que ilustra bem o que é percepção efetiva de valor e como isso tem papel na sua sustentabilidade, aquilo que você pontuou aí. Ele conta uma história que lá no início dos anos 90, a Intel sofreu um grande baque porque a Motorola lançou o seu microprocessador. Né? E a Intel já era uma empresa estabelecida no ramo de tecnologia, né? E sistemas, e a Motorola era uma empresa até então da parte de telecomunicações, rádio. Inclusive, aquela frase famosa do Neil Armstrong, um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade, foi falada, transmitida através de um rádio Motorola. Né? Então, a Motorola era um grande player no mercado, mas um foco um pouco diferente, ela lançou seus microprocessadores. Mas a Motorola é a casa do Six Sigma, né? E a gente, obviamente que foi um pouco depois, mas era uma empresa sempre muito preocupada com a eficiência operacional, né? Com enxugar, com reduzir falhas, né? E melhorar a eficiência operacional. Então, o chip que ela lançou, o microprocessador, ele era mais rápido e ele era mais fácil de usar e tinha um preço acessível. Né? Então, para quem entende qualidade apenas com a relação entre custo e eficiência, olhou para aquilo e falou, a Intel quebrou. Mas a Intel tomou uma atitude, e ele conta no livro, que mostra que ela entendia o seu negócio e ela entendia o que era valor. Ela buscou nos seus profissionais da ponta, nos seus vendedores, entender o que era mais significativo para o seu cliente. O que era mais significativo para o seu cliente era a velocidade do chip, ou era o microprocessador, desculpe, ou era o microprocessador conversar com inúmeros sistemas, não precisar trocar um monte de coisa para poder trocar o microchip, tem que trocar um monte de coisa em volta. Então ela percebeu, não, peraí, eu não consigo competir em velocidade com a Motorola, mas eu entrego o que o meu cliente quer. Né? Então eu entendo melhor de valor. Então vamos desenvolver os sistemas melhores, vamos aumentar o parque de interoperabilidade com o meu chip. E assim, ninguém precisa falar do que é a Intel hoje. Né? Todo computador que a gente abrir está lá dentro a Intel. Então, assim, isso é valor na veia. Quer dizer, ela identificou o que o cliente dela realmente precisava.
E o que a gente faz muito na saúde? A gente acha que o valor está na nossa eficiência operacional, né? Um pouco o que a Motorola fez. Olha, quanto mais eficiente eu for ser, mais entrega eu vou dar para o meu cliente. Isso não necessariamente é verdadeiro, né? E esse exemplo da Motorola e da Intel, acho que ilustra bem. Quer dizer, o que eu preciso entender é o que o meu cliente quer. Que é o que a gente vê, esses dossiês de valor, né? Muito legal, acho que tem que ter transparência. Você falou um ponto fundamental, transparência, mas a gente não encontra nenhum desfecho relevante para o paciente ali dentro. E muito menos os chamados PROMs, né? Os Patient Related Outcomes. A gente não encontra isso, na grande maioria. A gente encontra, assim, tempo médio de permanência, né? Então, tempo médio de permanência, Robert Kaplan fala, ele é um indicador de processo, né? Então, se você é o DRG, né, a ineficiência do DRG. Se você for ineficiente, o seu doente vai ficar mais tempo. Se você for eficiente, isso é importante para quem? Para o prestador. Para o paciente, se ele vai ficar 3 ou 5 dias, não é o importante. Por exemplo, se ele infartou. O importante se ele infartou é se ele vai infartar de novo, né? Como é que vai ficar o status funcional dele depois do infarto. Quantos dias ele fica no hospital ao longo de um ano, né? E isso é importante para ele. E isso a gente não mede, é o que você falou. Desfechos que são relevantes para ele, a gente ainda não mede. Então, para se gerar valor em saúde, a gente vai precisar ir no caminho de medir os desfechos, né? Acho que não tem, concordo com você em gênero no grau sobre esse aspecto. Acho que é ótimo, vocês já deram aí a primeira entrada, né, desse conceito do que é valor em saúde. Eu acho que aí para os coleguinhas fica claro, peguem a caneta e já coloquem, escrevam aí, valor em saúde, ele não é essa equação de qualidade sobre custo, não é somente isso, né? E valor é diferente de eficiência operacional, que eu acho que é a primeira grande dúvida. A gente acha que é muito bom no que está fazendo e está entregando valor naquilo. Então, até aí, primeiro ponto, acho que todo mundo já colocou aí no seu caderninho, mas aí a gente pergunta, e como é que eu faço para gerar valor? Como é que eu aplico isso? Em saúde, né? Em saúde. Eu tenho uma frase do livro do Porter eu acho que é precisa, né? Ele fala assim, valor em saúde é quando você consegue ajudar o paciente a gerenciar sua condição de saúde com um tratamento excelente, né? Então, quando você consegue fazer isso, você está entregando valor para o cliente, porque é sobre a perspectiva dele que você precisa entender valor. Então, mas o que é tratamento excelente, né? O que é tratamento excelente? Tratamento excelente para mim, sou prestador, eu que sou cirurgião. O negócio é, olha, a cirurgia foi maravilhosa, mas o paciente não sobreviveu, né? Então, para mim, isso é uma eficiência operacional sensacional, maravilhosa, mas não entregou valor nenhum sobre a expectativa do paciente, né? Então, o que é tratamento excelente? Isso é muito importante da gente discutir, né? O tratamento excelente, ele é um tratamento tempestivo, como o Fabrício falou, ele é um tratamento que tem que ter as falhas controladas, né? A gente não pode sair causando infecção, né? Nenhum dano que não seja necessário. Ele é um tratamento completo, não deve deixar de fazer nada, mas também não deve fazer nada em excesso, que o Fabrício também pontuou isso, né? A questão do desperdício, ou da não pertinência, da impertinência do cuidado, mas principalmente ele precisa ser um tratamento de sucesso sob o ponto de vista do paciente. E mais uma vez, sucesso sob o ponto de vista do paciente são os desfechos que são relevantes para ele. Então eu tenho que ter um tempo bom de permanência, minha obrigação. Eu não posso ter infecção hospitalar, minha obrigação, né? Eu tenho que fazer tudo o que ele precisa para melhorar aquela condição de saúde dele. Não devo fazer nada desnecessário, mas principalmente eu tenho que atingir os resultados. Eu tenho que desenhar o meu processo, o meu modelo de cuidado para entregar o que ele precisa. Então, vamos dizer, um câncer de mama é muito bonito, eu faço uma cirurgia muito bonita, faço uma quimioterapia muito bem indicada, né? Tenho uma paciente com uma imagem corporal muito prejudicada, que tem uma vida sexual extremamente comprometida, que sente dor no seu membro superior, né? Dores crônicas, eventualmente. Assim, esse foi um tratamento de excelência? Não, não foi. Por mais excelente que o procedimento cirúrgico e o tratamento adjuvante tenha sido. Então, redesenhar
desenhar a estrutura da nossa prestação de cuidado, nosso modelo de cuidado, para poder olhar para esses desfechos, é o que falta para a gente efetivamente fazer geração de valor em serviço de saúde. Super bem colocado, Fernando. A gente pergunta pouco ou não pergunta, né? Para ser polido, pergunta pouco, né? Na realidade, não pergunta para o paciente o que é o esperado, né? Por ele, o que é o desfecho esperado, o que é o tratamento esperado. Pouco se inclui, né? Eu sempre digo isso. Saúde centrada no paciente é outro conceito muito mais teórico do que prático, né? Assim, importante, né? Para quem nos ouve, assim como o VBHC, né? Hoje tem muito pouca experiência no paciente, chegando no paciente na beira-leito de hospitais. Eu acho que o Fernando tocou em pontos importantes, assim. A gente precisa começar a ouvir o paciente e medir o que importa para ele. Indicadores como os que o Fernando citou são indicadores necessários e, para mim, é obrigação de uma instituição de saúde conseguir medir e ser eficiente naquilo que ela faz, né? É um negócio dela, né? Eu sempre comparo, né? Outros cenários, eles não são tão, como é que eu vou colocar, tão capazes de absorver a ineficiência. Vamos lá, se um restaurante é ruim, Sim. ele fale no mês seguinte. Porque eu Exatamente. experimento uma vez, duas vezes, e eu sei o que é valor para mim quando eu vou comer comida italiana, sei lá, massa, que eu adoro. Né? Eu sei o que é valor para mim. Agora, tem um problema em saúde que é que o paciente, ele muitas vezes depende de um sistema em que ele não regula a sua escolha, né? Quando a gente fala de acesso a SUS, por exemplo, ou no sistema privado ele não sabe também o que julgar, né? E aí entra uma parte da equação que eu tenho falado bastante, assim. A gente precisa mudar, né? E respondendo a tua pergunta, Sandro, o que precisa para começar a ter iniciativas de valor em saúde? Mudar mindset para mim. Mudar a mentalidade de todos os players da cadeia, inclusive dos pacientes. A gente precisa começar a educar o paciente. Ele precisa começar a entender como gerenciar sua condição de saúde. O paciente hoje ele é totalmente passivo em relação aos tratamentos. Ou porque a gente, enquanto profissional de saúde, aí eu me colocando como médico, a gente não discute, ou porque o paciente não consegue entender a sua condição de saúde, a gente não explica, a gente não fala em prognóstico de forma adequada, a gente não consegue empoderar o paciente para escolher. Então, a gente não sabe, né, não vem do lado do paciente o que ele espera do cuidado de saúde. E dessa forma é impossível criar valor. A gente tem iniciativas interessantes também, já pouco utilizadas, né? Então, a gente se baseia. Eu falo muito isso em relação a hospitais, né? Parece que o hospital, quando ele dá alta para o paciente, ele se desfaz de uma responsabilidade, quando na verdade não, né? Quem é que mede o pós-alta desse paciente? Como é que esse paciente fica funcionalmente, né, Fernando? Citou ali um evento super dicotômico, que é eu opero e ele morre, e aí, né? Mas a gente na clínica, a gente dá alta para o paciente, nem sempre no melhor estado do ponto de vista de sequela. Existem condições de saúde que agravam a vida do paciente, por mais que ele esteja estável, mas ele pós-AVC fica com uma sequela. Uma doença pulmonar obstrutiva crônica tem uma evolução ao longo da vida, invariavelmente a despeito de tratamento, né? Então, como é que a gente consegue medir funcionalidade desse paciente depois? Isso não é medido, né? Reentradas dele no sistema não é medido. Então, assim, a gente precisa começar a empoderar pacientes, mudar a mentalidade de todos os players da saúde, coletar dados que importam para o paciente e medir. Dessa forma, a gente vai ter condições de, no futuro, provavelmente, ter modelos de valor em saúde aplicados, efetivamente, medidos e gerenciados a partir de então. Hoje, para mim, Sandra, respondendo a tua pergunta, são os grandes gargalos aí, para conseguir botar de pé modelos efetivos, né? Tirar da teoria e botar na prática. Sim. Eu acho que, concordo, Fabrício, a gente vê já alguma coisinha, né, surgindo, vê muita coisa que é fantasiado de VBHC, né, mas que não é, 90% não é, mas a gente já vê alguma coisa surgindo com esse conceito da absorção de dados, né, da captação de uma estrutura de dados forte. Outra coisa que o Porter também já fala desde sempre, assim, a hierarquia dos dados. Quer dizer, não são os dados, os pré-tratamentos, né, as informações referentes ao paciente, à sua doença, suas condições, a questão dos seus processos, e aí vem a eficiência operacional, né? Então, medir os seus processos é importante, isso a gente já faz bastante, né? E evoluir isso, né, para que a gente possa medir os desfechos que interessam para o paciente, as informações
que ele nos dá, que é uma outra coisa. Uma coisa é uma paciente que chega para você e relata a sua dor num pós-operatório. Eu gosto de usar o exemplo da infecção pós-operatória, né, que é do meu universo. O cirurgião vai lá, tira 2 pontinhos, né, tá vermelho, ele espreme, sai uma secreçãozinha, mas ele relata lá, sem infecção. Tinha uma infecção incisional superficial, ele abriu o ponto, ele drenou a infecção e ele não consegue, do ponto de vista cognitivo, né, fazer o diagnóstico da infecção do sítio operatório incisional superficial. É a mesma coisa, eu comparo isso com uma avaliação da dor do paciente, né? Então, ou a variação, por exemplo, a gente citou agora há pouco a questão da função sexual numa mulher com a mastectomia, né? Assim, ele relatar aquilo tem a carga do profissional de saúde sobre o relato da paciente. A paciente relatar em ferramentas e questionários estruturados, e hoje eu acho que a gente já evoluiu muito bem nessas questões, né? O ISHON, né, que é o consórcio internacional para mensuração de desfechos, ele oferece ferramentas validadas, né, para que o paciente reporte o seu nível de desconforto, né, e tem outro valor. Essa é a voz do cliente realmente. Essa é a voz do cara, né, sobre a perspectiva, né, que tem que ter a perspectiva de valor pronunciada. Então, é realmente um passo que é fundamental. Eu acho super interessante, né? O que deve ficar claro aí da conversa de vocês é que essa entrega de valor ela não pode ser percebida só por uma das partes. Né? Não adianta só o médico entender que agregou valor, a equipe multiprofissional, a instituição, se a gente também não envolver o paciente, todos entenderem esse conceito de valor, ele não é valor. Então, aí é o que mostra essa diferença também e sustenta o que vocês falaram ali na primeira abordagem da diferença entre valor e eficiência operacional. E aí, a gente vai puxando modinha de novo, né? Vamos causar polêmica. Todo mundo agora escreve dossiê de valor. E eu até falei para o Fernando, eu também quero fazer um dossiê de valor. E a gente começou a ler dossiê de valor e ele não entrega nenhum resultado de desfecho do paciente. O que vocês atribuem a isso, né? A gente quer escrever um documento de valor e eu não tenho o resultado do paciente, eu tenho o resultado da efetividade operacional. Falar, Fabrício. Vamos falar, para eu soltar na frente aqui, Fernando, juro que eu vou ser cirúrgico. A quem interessa, né, Sandra? Eu acho que já que vamos levantar polêmica, né? A quem realmente interessa, enquanto players do mercado de saúde, que o valor esteja implementado, né? É importante, assim, uma coisa é a gente falar do cenário que se mostra não promissor ou catastrófico, enfim, da saúde. Essa semana mesmo, vários artigos pipocando em LinkedIn e em outros lugares, dizendo que a maioria dos CEOs não vê sustentabilidade da saúde dentro de 10 anos, e assim vai, né? Então, assim, o cenário, seja o período temporal que for, não tem como fazer futurologia aqui, ele não é bom para o mercado de saúde. Mas aí tem uma figura do Advisory Board que é interessante, uma figura que é uma parede de escalada, talvez alguns já tenham visto isso, e coloca os players em relação a grau de influência e interesse em adoção de modelos de valor real, aí com conceito de valor efetivamente, né? E é interessante, né? Porque quanto mais a gente sobe na cadeia, e eu falo de hospitais, por exemplo, né, os grandes prestadores, mais influência tem para adotar modelo, não tenho dúvida. Se grandes redes hospitalares puxassem modelos bem implementados, mudasse incentivo de remuneração, tá? Eu sei que a live não é para discutir isso, mas precisa ser discutido dentro. Né? Se hoje eu remunero por volume, eu quero remunerar por desfechos que importem ao paciente, tenho que mudar minha mentalidade, minha forma de remuneração. Mas é interessante que os hospitais têm o maior grau de influência e o menor interesse em adoção de modelos. Porque quando a gente conversa, e aí eu falo de Brasil afora, felizmente pela sociedade e pela eficiência hospitalista, tenho o prazer de atuar em vários estados do Brasil. O mercado não percebeu sua dor, os hospitais não perceberam a sua dor. Em alguns hospitais a dor ainda não bateu tão forte quanto bateu em outros. Então, assim, para os players em saúde, nem sempre interessa o VBHC na prática ainda, porque ainda existe alguma zona de conforto. E, de novo, toda a indústria muda por pressão do consumidor.
tá? E a saúde tem um consumidor não esclarecido. Então, eu volto lá naquela questão. Né? Se a gente tivesse um consumidor esclarecido, eu sempre digo isso, né? Se entrasse um paciente no hospital que soubesse que ele tem que ter um plano terapêutico, uma previsão de alta em 48 horas, e ele cobrasse isso da sua equipe médica que não faz isso, mudava o jogo em saúde. Se o paciente tivesse acesso a ler o que coloca no prontuário dele em evolução, é importante, né? Prontuário do paciente, que não é espelhado para o paciente nunca. O paciente não vê sua prescrição diária, o paciente não vê sua evolução diária, o paciente não vê seu plano terapêutico, né? Será que a gente não teria um nível de governança diferente que começaria o paciente a entrar na roda de um empoderamento tal que nos geraria a pergunta, né? O que importa para esse paciente? Talvez aí a gente começasse, né, Fernando, a medir. Pronto, por exemplo, efetivamente, né? Tem iniciativas, mas ainda a gente encontra pouco Brasil afora. Ali é quase uma exceção à regra, né? Ali. Então, importante, assim, passando a palavra, Fernando, incentivo financeiro importa, mudança de mindset de players importantes no mercado importa para adoção e empoderamento do paciente importa. Eu concordo. Você falou da questão de a quem interessa. Eu lembrei da frase de um cara chamado Upton Sinclair, que é um romancista social, escreve romance de crítica social, escrevia, né? Lá na primeira metade do século XX, tem uma frase ali que é sensacional, eu li na introdução de um livro. Ele diz o seguinte: você não pode esperar que as pessoas entendam uma coisa se o seu salário depende de não entender essa coisa. Então, é bem isso aí que você falou. Hoje, a remuneração, nos modelos de negócio atuais de saúde, né, a remuneração da grande maioria do CEO da empresa a nós médicos, né, depende de você não entender, né, de você não entender o que é realmente valor. E aí isso fica rateando. Precisa essa sua colocação. Agora, eu gostaria de colocar um ponto que, dentro desse mundo escalado, eu não me lembro se tem, mas tem no livro do Clayton Christensen, que é também um outro autor que fala sobre inovação, sobre a necessidade, é também de Harvard, como Porter, e chama A Prescrição Inovadora, né? É o livro dele, o primeiro dos livros, em saúde, né? Porque tem livros anteriores falando de inovação. Ele coloca uma questão, ele faz uma tabela onde ele bota justamente isso aí, a quem interessa a mudança. E ele chega à conclusão de que o tomador de serviço, da grande maioria dos serviços, é quem é o grande interessado. E, rapaz, eu vejo que hoje 85% dos planos no Brasil, os planos de saúde, por exemplo, né, falando aqui da saúde privada, são coletivos empresariais. Então, os tomadores desse serviço, quem paga o plano de saúde, que é o empregador, né, ele tem um interesse muito grande em que esse modelo mude. E a gente já começa a ver iniciativas nesse sentido, né? Prestadores se organizando. Eu tive recentemente a questão da saúde populacional, né? Eu tive recentemente numa reunião lá na Fiesp, aqui em São Paulo, muito interessante, um professor da Universidade da Pensilvânia de saúde pública para falar sobre essas questões. E assim, o que se tem hoje é que 60% do que se gasta com o pessoal, a expectativa é que até 2025, se eu não me engano, 60% do que se gasta com o pessoal numa empresa seja o benefício de saúde. Então esse cara já está incomodado com isso. A Fiesp está buscando soluções, né, de tomada de serviços de saúde que não tenham esse modelo que a gente tem, né? Hoje estão surgindo um monte de chamadas iniciativas low cost, né? Quer dizer, de baixo custo aí, né? Tem a Magazine Luiza lançou um produto, o Banco Santander lançou um produto. Nos Estados Unidos a gente tem visto a CVS, rede de farmácias, o Walmart. Hoje o Walmart agora vai abrir uma faculdade de medicina, Fabrício, não sei se você sabe disso, né? Então o cara está pegando né? Eles estão entendendo todo o processo, né? Então, se não houver uma mudança de comportamento dos prestadores, a tendência é que venha de fora para dentro
né? E aí vai ser mais doloroso. Agora, eu vejo uma dificuldade grande, né, falando sobre especificamente por que as coisas não acontecem, é porque eu entendo que ah, eu acho, por exemplo, que um grande player, eu discordo só um pouco, que eu acho que um grande hospital, hoje, por exemplo, ele não consegue capitanear e não vai conseguir capitanear uma, uma, um efetivo, uma efetiva ruptura para o modelo de valor. Ele não consegue. A gente cita o exemplo da Kodak, né? Assim, a Kodak, ela sumiu por conta da câmera digital. Ela produziu câmera digital. Ela chegou a produzir câmera digital. Mas só que o negócio dela não era vender câmera, era vender filme e revelação. Então, como é que ela ia abrir mão de uma receita, né, enorme para poder vender máquina digital dentro de uma estrutura que ela tinha de uma planta instalada para fazer filme, vender filme e vender revelação, né? Então, eu acho que eu comparo isso com os hospitais, né? Muita gente fala sobre isso, né? Os hospitais, eu acho que eles não vão conseguir fazer esse movimento, né? Os grandes players do mercado, né? Os grandes constituídos, né? Isso vai precisar de alguém de fora, ou assim, hospitais menores, hospitais que consigam se vocacionar. Acho que o hospital geral, cada vez a gente vai ver menos hospital geral, né? Cada vez vai ver menos hospital geral. Ele vai ter que ter algumas condições de saúde, né? Porque o valor é entregue no nível da condição de saúde, então ele vai precisar trabalhar com algumas condições de saúde. E aí eu acho que o modelo da medicina hospitalar, ele vem precisamente para alinhar esse cuidado do início ao fim. Você falou uma coisa importantíssima. Quem se preocupa com pós-alta? Eu sei que a sociedade já tem o ambulatório de pós-alta desenhado, né, e o acompanhamento do doente. Então, esse hospital vai ter que abrir as portas, né, para o doente o resto da vida dele, a depender da sua condição, se esta condição for alinhada. Então, assim, eu acho que essas unidades de negócio vão ter que se reconstruir. E reconstruir uma unidade de negócio num grande player, gigante, hospitalzão geral, né, que atende, eu acho que vai ser muito difícil. Eu concordo Ótimo. contigo, Fernando. Desculpa, Sandra, só complementando, o hospital geral é quase um crime com o paciente, né? Então, imagina que eu submeto o hospital a tratar qualquer condição que adentre a sua emergência, que seja regulado, seja qual for a natureza do hospital, e que ele tem expertise e N de tratamento, né, Fernando? Tu que vem da área cirúrgica, e N importa muito, né? Se eu nunca vi aquela condição, como é que eu vou tratar bem? Se eu não tenho um time treinado de ponta, como é que eu vou tratar bem? Então, hospitais gerais, eu sempre defendo que é hora de começar a especializar o hospital cada vez mais, né? E talvez o futuro traga isso efetivamente. E concordo, acho que a gente vai ver players de fora da saúde, inclusive. Estados Unidos já tem esse movimento, citou o Walmart. Amazon tem entrada já na saúde com alguns planos, incluindo aí atenção primária, telemedicina, enfim. A gente vai começar a ver players de fora da saúde olhando para dentro e com uma outra pegada, né? Players que se preocupam com eficiência e que entendem o que é valor para o seu cliente. E aí, adentrando o mercado de saúde. Provavelmente isso vai ser uma disrupção enorme que não vai tardar muito, na minha visão. Os Estados Unidos já está batendo na porta, né? Já está acontecendo. Eu acho que é claro que a saúde tem que se reinventar, né? Não pode mais ficar esperando a indústria e todo mundo, e que a gente precisa ter várias mudanças. Até convido aí, se você é administrador que está vendo essa live, se você é algum outro membro de equipe multi, acho que precisa ficar claro essa questão de se conversar em valor, né, em eficiência operacional, e a gente começar a falar em rede e em linha de cuidados mais estruturadas, não é só aquele momento ali. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês disso tudo na prática. Eu sou uma defensora do modelo horizontal do cuidado, do modelo hospitalista. A Fabrícia aí está na frente da presidência, o Fernando já tem uma experiência grande na aplicação desse modelo. Como é que a gente traz, levantando esse modelo horizontal do cuidado, né, naquela pegada de ter vínculo com o paciente, da gente entender o momento oportuno da abordagem, como é que a gente gera valor dentro desse modelo horizontal do cuidado? Aí você é um especialista. Vamos lá, então. Bom, para situar, para quem nunca ouviu, não sei as pessoas que assistem quantos conhecem o modelo. Então vamos lá. Qual é o modelo tradicional que a gente tem, né? O que não é medicina hospitalar? Vamos lá. A gente tem um modelo fragmentado, né? Então tem um modelo em hospitais em que o médico ele passa pelo hospital, eu brinco, né? Um profissional prescritor.
não horizontal muitas das vezes, então equipes em que médico A na segunda, médico B na terça, trabalha como uma equipe, entre aspas, mas com cuidado não coordenado, não comunicado entre as pessoas que compõem a escala, sem plano terapêutico alinhado às expectativas do paciente, sem previsão de alta, sem pertinência em uma série de ações que se toma, não integrada em relação à enfermagem, equipe multi, né? Então, volta e meia são profissionais, são modelos que não tem round multi, não tem huddle, carecem de estrutura de comunicações e discussões multi para compor um plano adequado para o paciente, que é cada vez mais complexo. Ele não é só clínico, ele é social, questões psíquicas. Então, a gente precisa abordar esse paciente como um todo. Tá? A alternativa para isso surgiu lá na década de 90 nos Estados Unidos, foi a medicina hospitalar, Hospital Medicine em inglês, traduzida para cá como medicina hospitalar, às vezes vão ver como medicina hospitalista, isso varia um pouco. E que é importante conceituar o que é, porque Brasil afora a gente encontra muito modelo distorcido, assim como o VBHC. Eu tenho hospitalista, quem é? É o time do TFR, né? Quem atende intercorrência. Né? Isso em vários hospitais de portes variados, assim. Então, assim, medicina hospitalar, a gente não é ter um médico horizontal que faz o que o médico assistente não faz. Não é ter um médico horizontal que atende intercorrência no hospital. É muito além disso. É um modelo assistencial que se preocupa com alguns eixos. O principal é beira-leito, é assistência. O segundo é ferramentas que instrumentalizem o cuidado. Né? O terceiro é conseguir ter profissionais empoderados que participem de ações, e aí são os pilares da sociedade, né? De ações não assistenciais diretas, mas que contribuem para o crescimento da instituição e a melhoria da qualidade assistencial. Participam de núcleos, comitês, comissões, protocolos, podem compor escritórios de valor. Então, vamos lá, vamos linkar com o que é a live aqui hoje, né? E o quarto é a gente ter formação de lideranças que repliquem isso na saúde. Eu um dia comecei o meu modelo como hospitalista, né? E felizmente consegui ir aí para ser uma liderança hoje no modelo no Brasil. É um modelo horizontal por excelência, então o princípio dele assistencial preconiza o paciente assistido pelo mesmo médico e hoje em dia pela enfermagem hospitalista, né, Sandra? Aí, junto com o modelo, então ele não é um modelo médico, gente, é um modelo de assistência multidisciplinar, interdisciplinar em saúde, que traz muito forte o conceito de gerenciamento do cuidado, né? Então a gente está próximo do paciente, entender o que o paciente espera, conseguir entregar um plano terapêutico adequado para o paciente, visibilidade do que ele está fazendo dentro do hospital. Por isso que eu trouxe lá atrás, ainda tem questões do funcionamento do sistema que me incomodam em relação à transparência aos dados que pertencem ao paciente. Importante, de novo, né? O prontuário não é do hospital, não é da operadora, ele pertence ao paciente. Né? Então, um modelo que consegue ver o paciente de forma mais holística, de forma mais integral e está muito próximo. Tá? Isso gera, obviamente, uma maior pertinência em ações, isso gera redução de desperdício, isso gera links com experiência, com iniciativas de experiência do paciente, né? Que eu cito a minha amiga Semeia, que trabalha muito isso, a Kelly também é uma pessoa que difunde a experiência do paciente no Brasil e que tem tudo a ver com medicina hospitalar. Eu tenho conversado principalmente com a Semeia sobre isso, né? O que se preconiza a experiência do paciente tem muito a ver com o que a gente preconiza de modelo assistencial de medicina hospitalar. Então, são modelos capazes de entregar não somente eficiência assistencial e operacional, Fernando, porque eu tenho dito, né? Para ter a operacional tem que ter assistencial, uma vez que a gente faz é cuidado em saúde, né? Para ter assistencial tem que ter governança clínica, que o modelo de medicina hospitalar atinge em cheio, né? Pega preceitos de governança clínica, né? E para ter governança clínica tem que ter gestão do cuidado. E aí entram camadas como a enfermagem hospitalista, como o modelo hospitalista como um todo, gerando isso. Mas além disso, ele contribui para variáveis que entregam valor para o paciente. Medimos desfechos que importam ao paciente? Ainda não. Então essa é a crítica minha ao próprio modelo, que a gente precisa também evoluir. Mas a gente tem condições, estão na beira do leito, de conseguir capturar muito melhor o que é desfecho que importa ao paciente. Então, se algum modelo está empoderado para conseguir ser a base para que o VBHC seja implementado adequadamente, esse modelo é um modelo hospitalista que faria, né? Eu fiz 3 anos de engenharia antes de fazer medicina. Então, ele seria a fundação, né? Aquela parte que mais demora, mas que mantém o prédio de pé depois que bota tijolo por tijolo para cima, né? Então, a fundação bem feita e aí se consegue modelo. É quase impossível ter modelos como o VBHC, e, enfim, ter governança clínica em modelos fragmentados, desestruturados e que fogem muito dos preceitos de medicina hospitalar. Não, eu sou um fã, cara. Eu sou um fã do modelo de medicina hospitalar. Né? A gente já
A gente sempre busca, né, um modelo desse horizontalizado. E assim, porque eu entendo assim o seguinte, cara, quando você pega o conceito de valor e você entende que o valor ele é dentro de uma específica condição de saúde e ao longo de todo o cuidado que você tem que dar para aquela condição de saúde, você começa a pensar, pô, mas aí eu vou ter que ter um hospital, tipo a Clínica Martini lá na Alemanha, né? É um hospital que só trata câncer de próstata. Porque aí, né, eu só tenho uma condição, eu vou poder arrumar toda a minha estrutura. Isso, assim, do ponto de vista econômico, isso não é muito viável, não é? Você vai ter que ter, óbvio que Porter fala isso, você vai ter que buscar ampliar sua abrangência, né, como instituição hospitalar para poder montar um modelo de valor, mas também não é razoável que a gente tenha um hospital que trata uma única patologia, né? Isso aí dificilmente vai ser economicamente viável, né? Mas, assim, você entendendo um conjunto de condições similares, né? Um hospital de vocação de oncologia, né? Um hospital de vocação de doenças cardiovasculares, e aí eu posso até ter as neurovasculares e as cardiovasculares, né? Então, eu consigo organizar essa estrutura hospitalar para os melhores desfechos para a experiência. E sempre, independente disso, com o fio da meada do início ao fim. Então, do paciente que entende, nós que nos formamos há um pouco mais tempo, eu chegava numa enfermaria de cirurgia geral, na minha residência médica, e tinha lá o cara que operou uma tireoide, um bócio, tinha um cara que tinha operado um câncer de intestino, né? Tinha um cara que tinha operado uma hérnia de parede abdominal, né? E todos eles sendo tratados pelo mesmo grupo de médicos, né? Sem o cuidado, como você falou, um vendo hoje, o outro vendo amanhã, né? Sem um cuidado continuado, tudo desenhado de forma vertical, né? Então, assim, isso aqui é a cirurgia geral, aquilo ali é cardiologia, aquilo ali. Eu preciso não parecer com o meu doente que tem hérnia, ele tem coração também. E o coração dele não está muito bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir um parecer ao cardiologista, que não tem vínculo, compromisso nenhum para o paciente, que vai lá dar uma olhada, né, e pede lá uma série de exames, às vezes até sem pertinência, né, dentro do contexto. Então, esse desenho verticalizado, ele não tem a menor chance de entregar valor. E aí a medicina hospitalar entra justamente de forma longitudinal, de forma horizontal nesse cuidado, né? Pegando o paciente do início ao final, né? E eventualmente se comprometendo com pós-alta. Se você tem, por exemplo, uma equipe, né, que está tratando um conjunto de condições de saúde, por exemplo, vamos falar assim do idoso frágil, né? Então nós temos lá uma unidade de cuidado com uma equipe hospitalista, né, cuidando de pessoas idosas frágeis. Ela vai entender esse cara desde a emergência, né? Vocês fazem a interlocução com ele, atendeu lá na emergência, o plantonista, o hospitalista desce lá, né? Confirma a indicação da internação, traz ele para a unidade hospitalar, cuida desse paciente de forma horizontal, com toda a equipe multi, coordenando o cuidado, né? Para que ele saia da forma mais eficiente possível, e depois há a condição de você manter o contato com esse paciente no pós-alto, ter um ambulatório de pós-alto para aquela condição de saúde, né? E mantendo a sua capacidade, inclusive, de mensurar esses indicadores, porque realmente às vezes é difícil. Quer dizer, como é que você vai fazer de um doente que você deu alta? Mas então todo doente que eu internar de infarto no meu hospital, eu vou ter que acompanhar o resto da vida dele. Se você quiser entregar valor, vai ter. Vai ter que estruturar o seu ambulatório pós-alta, você vai ter que engajar esse paciente, vai ter que ter uma solução de software para mandar a mensagem para ele: você faltou a sua consulta, como é que você está? Está aqui o seu questionário sobre dor, seu questionário sobre atividade de vida diária, para você me relatar o que você sente disso aí. Quer dizer, você vai ter que fazer isso. E você tendo uma equipe única que organiza esse processo de forma horizontalizada é fundamental. Eu acho que ficou super importante aí, né? E ficou muito claro
o papel da equipe multiprofissional também. Às vezes a gente fala que falar em valor em saúde é uma coisa do gestor, é uma coisa do administrador, do gestor médico. A gente vê ainda pouco envolvimento da equipe multi. Quero até fomentar nessa live que a equipe multi se manifeste. Vamos fazer live uma vez por mês para falar de valor, que eu acho que precisa ser conversado. E aí a gente vai partindo aí para o final, poderia falar a noite inteira com vocês, o mês inteiro, o mesmo assunto, que eu acho que a gente tem tópicos muitos, né, para conversar sobre essa valor de saúde, mas fica aqui respondendo uma pergunta que chegou e fazendo um link com a minha última questão. Quais são os principais desafios, então, né, para a gente promover? Vocês já falaram do modelo assistencial, vocês falaram do não envolvimento do paciente nesse cuidado, dos players com suas controvérsias, seus objetivos controversos. Então, o que mais vocês acham? Qual é o desafio? Hoje eu estou vendo a live e eu quero amanhã implantar valor de saúde no meu hospital. Então, quais os desafios? Coitado, né? Respondo eu ou tu, Fernando, primeiro? Vamos Não, lá. acho que a primeira. Vai lá, Desculpa, vai lá. Fabrício. Não, Não, acho que a pode primeira ir. coisa é o que eu acho que a gente bateu bem aqui, é essa questão do conceito, né? Eu acho que primeiro tem que entender direito o que é. Se você não entende o que é, mesmo que o seu salário dependa de não entender o que é, você não vai conseguir resolver. Então você precisa entender o que é. O valor em saúde, né? Depois, você precisa também entender que o modelo de remuneração, embora a gente tenha falado aqui, ele provavelmente vai vir na frente do tempo. Eu tenho visto muitas operadoras de plano de saúde procurarem hospitais para fechar contratos com capitation. Até uma coisa interessante, um hospital aqui em São Paulo, não vou citar aqui nomes, mas ele foi construído dentro de um modelo de pacote. Não sei se você tem conhecimento, Fabrício, mas ele surgiu como modelo de negócio já com parcerias entre o hospital e operadoras, um hospital todo empacotadinho já, que não era um fee for service, claro, mas sim pacotes, etc. Esse hospital está É um fechando que agora. encerrou recentemente a operação? Isso, está fechando a operação agora. Porque assim, eu acho que está começando pelo fim, que é o modelo de remuneração, né? E forçando ajustes para o modelo de remuneração sem uma percepção do que é realmente valor e de como você vai agregar valor, né? Então, acho que a primeira coisa é essa, a principal coisa é essa, é entender o conceito de valor, o que é realmente valor, que é sob a perspectiva do cliente, né? E que à medida que você for entregando isso, né, buscando isso no seu dia a dia, buscando esses indicadores para retroalimentar seu processo. Então, peraí, se o meu doente não está tendo o desfecho que ele quer ter, o que eu preciso gestar no meu processo de cuidado para atingir aquilo lá, né? Então, esse feedback, melhoria de processo a partir de indicadores efetivos de desfecho. Então, acho que esse é um ponto crucial. E aí, no final, você vai ter que chamar. Eu tenho conversado com muitos colegas que inclusive estão estruturando seus estabelecimentos de saúde, tentando fazer valor, e é difícil chamar a seguradora e falar, olha, o plano de saúde, falar, olha, eu estou entregando aqui uma coisa diferente, vamos renegociar isso, né? Mas eu acho que não tem outro caminho. Eu acho que tem que ser nessa coisa, entender correto o que começar a medir para fazer os seus ajustes, né? De acordo com esse desfecho de verdade. E, por último, chamar quem está pagando para renegociar isso aí, esse modelo de pagamento. Eu gostei muito, Fernando, eu concordo, né? Primeiro me prova que tu faz e aí eu te pago. É assim na vida, né? No geral, não vai ser diferente na adoção de novo modelo. Eu não vou ser repetitivo, acho que tudo que o Fernando colocou, eu concordo. Eu acho que a questão é também entender longitudinalmente o paciente no sistema de saúde. Então, aqui disse, né? Valor vai considerar a jornada do paciente do início ao fim no sistema de saúde, nas suas diferentes fases. Então, condições de saúde que variam, né? Ao longo da vida, enfim, e muda. E aí, para mim, está o grande gargalo de adoção do modelo, né? Que é colocar os diferentes players na mesa para discutir. Não vai ser solução adotada por hospital, não vai ser solução adotada só por operadora, só por, sei lá, clínicas. Não existe isso. Isso é uma solução em conjunto, né? Um entendimento em conjunto. Já existe algumas iniciativas sendo discutidas, enfim, em relação a isso. Algumas já
aplicadas com mensuração pequena ali, mas tem que alinhar interesses dos players, eles vão precisar conversar com o mesmo interesse, alinhar o objetivo dentro do sistema de saúde, porque por mais que a gente preconize, né, em modelo de medicina hospitalar, a jornada do paciente ser gerenciada e essa perna para fora do hospital existir, sim, ambulatório de egressos, né, eu conseguir alocar o paciente no cuidado certo, no pós-alta imediato, eu dependo, ao longo da vida do paciente, de diversas estruturas de saúde, ele vai transitar pelo sistema de saúde em diversas estruturas. Então, entendendo o valor ao longo da cadeia, da jornada do paciente, aí, para mim, é o grande gargalo, né? Como é que eu alinho? Quem mede isso? Quem é que se realmente gerencia isso ao longo da jornada do paciente como um todo? E não somente em 10 dias de internação, né? Ali, ele troca hospital, ele vai para o ambulatório do médico assistente, né, consultório do médico assistente, enfim. E como é que essa jornada do paciente é mensurada, como é que eu entendo valor na jornada do paciente, como é que eu entendo valor em diferentes fases, pode mudar, né, é importante. Tem condições, né, a gente está muito acostumado a falar de doença em saúde, né, mas valor em paciente para gestantes, condições que passam longe de doença, que é um momento da vida de várias mulheres, eu não vou dizer de todas, cada vez mais, de menos, talvez, mulheres, né, no sistema de saúde, né, mas existem condições que não são exatamente doença e que a gente, no sistema de saúde, é impactado e precisa entender como entregar valor. Então, para mim, esse é o grande ponto, assim, como a gente alinha os diferentes players em prol de um objetivo único, né? Eu acho que se encontrar uma forma de botar na mesa grandes players de várias pontas, né, aí a gente consegue desenhar uma jornada do paciente. Existem players com o paciente mais na mão ao longo da sua vida. Você está aí operadoras que têm condição de entender como esse paciente transita na jornada. Hospitais são mais estanques, né? Se eu pegar um paciente com convênio X, ele tem uma rede inteira para acessar e ele acessa quem ele quiser, muitas vezes sem um regramento, né? Então, qual é o player que vai ter mais condição de gerenciar isso ao longo da cadeia? Acho que é importante todos sentarem e mudar a mentalidade. Eu acho que isso vai ser importante na adoção de VBHC e na sustentabilidade em saúde. É um desafio gigante. Acho que é isso, vou até mostrar aqui um pouquinho. Quero agradecer muito, Fernando, Fabrício, acho que foi extremamente rico. Me dá até tristeza de terminar uma live dessa, mas eu acho que fica aí para todo mundo alguns pontos importantes, né? A gente entender realmente o que é valor, o que se quer entregar, entender a diferença entre valor e efetividade operacional. Eu acho que, principalmente, não comece a querer falar em valor ou implantar valor se minimamente você não sabe o que é o modelo horizontal de cuidado. A gente vai bater muito nisso. Valor não é só do médico, não é só do gestor, é da equipe multiprofissional. Então, se capacitem, vão atrás para a gente realmente entender o que é entrega de valor para esse paciente. Obrigada, Fabrício. Estou muito, muito sem palavras. Fernando também, pela disponibilidade de vocês. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço, Sandra. Só fazendo aqui, para que não fique uma impressão errada, medicina hospitalar não é um modelo de VBHC, tá, gente? Mas, para mim, ele é a base. É o que coloca os pilares para serem construídos modelos como o de VBHC em cima. Então, o que a Sandra falou é vital, né? Não comece a falar em valor se quer o seu modelo assistencial no hospital, ele está equivocado, ele não é sequer minimamente horizontal, multidisciplinar e coordenado, né? Porque é o que a gente tem mais visto hoje é todo mundo querer começar com as coisas da moda e o básico não está entregando. E aí só quero entregar valor e eu preciso envolver todo, né? E valor tem que ser entendido por todo mundo. Se eu não tiver minimamente uma assistência organizada, uma efetividade operacional, eu nunca vou chegar no valor. Obrigada. Excelente. Obrigado, obrigado, eu que agradeço. Prazer, viu? Um abraço, igualmente, cara. Abraço. Até logo. Tchau. Obrigada para quem está aí assistindo. A gente vai deixar salvo essa live aí na rede. Sigam o Fernando, sigam o Fabrício no LinkedIn. Eu vou colocar aí também, porque eles sempre colocam posts muito interessantes. Se vocês tiverem dúvida, vão mandando que a gente vai respondendo. Obrigada. Abraço, gente. Tchau. Boa noite. Até logo. Boa noite.